No dia 22 de dezembro de 1974, Flamengo e Vasco empataram em 0-0, tornando o Flamengo campeão carioca. Como toda decisão, o jogo foi nervoso. As quase 170 mil pessoas que estiveram no Maracanã quase viram Zico abrir o placar logo aos 6 minutos. Ele driblou Miguel e Andrada e chutou. Alfinete salvou em cima da linha. O Vasco melhorou. Roberto, de falta, obrigou Renato a fazer grande defesa. Aos 30, Luiz Carlos subiu sozinho e quase marcou o gol vascaíno. Logo depois, Roberto ajeitou para Galdino mandar uma bomba. Renato de novo salvou o Fla. No último lance perigoso da etapa inicial, Jaime perdeu a bola para Roberto. Dinamite tocou para Luiz Carlos, bateu e Renato defendeu. O Flamengo voltou melhor para o segundo tempo. Pelo menos em termos de organização defensiva. Tanto é que não permitiu ao Vasco nenhuma oportunidade nos primeiros 20 minutos. A melhor delas foi desperdiçada por Jair Pereira, que recebeu de Bill e sozinho finalizou para fora. Renato ainda fez boa intervenção em tiro de Bill. E Andrada salvou o chute de Rodrigues Neto. Na sobra, Ivanir mandou pela linha de fundo. No fim, no ritmo dos gritos da arquibancada, o Flamengo segurou o 0-0 e sagrou-se campeão carioca de 1974. Nas entrevistas, os jogadores dedicavam a conquista ao técnico Gilbert. Realizado no dia 15 de junho de 1969, houve a rodada dupla no Maracanã, onde a partida principal foi Flamengo contra Fluminense, válido pelo Campeonato Carioca com o público de 171.599, o Botafogo empatou em 0-0 com a Portuguesa Carioca. No dia 15 de junho de 1969, diante de um público de 171.599, o grito estridente e energético de duas torcidas em embate gerava o ar pesado e grave de uma das maiores disputas entre o Flamengo e o Fluminense de todos os tempos. O Fluminense venceu o Flamengo por 3-2, sendo o terceiro maior público do futebol brasileiro. E também a primeira conquista profissional de Tele Santana como treinador de futebol. No dia 4 de abril de 1976, aconteceu o maior público entre Vasco e Flamengo há 46 anos. Um mero jogo da fase de classificação do Campeonato Carioca, que valia a liderança, levou 175 mil pessoas ao Maracanã. Alguns torcedores subiram até mesmo nas marquises do estádio, e por cerca de 3 mil presentes, aquele clássico não bateu o recorde maior público da história do Maracanã. O Clássico dos Milhões terminou em vitória rubro-negra, 3-1 no placar, com 2 gols de Zico e 1 de Luizinho, enquanto Dé descontou. Diziam os otimistas que o Titanic jamais afundaria. E afundou. Temiam os pessimistas que o Maracanã um dia desabasse. E se ele não desabou em 15 de dezembro de 1963, não desaba mais. Faz quase 60 anos que o estádio recebeu aquele que é considerado o maior público de um jogo entre clubes na história do futebol. A moeda da época era o Cruzeiro. Além do recorde mundial de público, o Fla-Flu também registrou arrecadação excepcional, 57.993.500 cruzeiros. Na prática, sabe-se lá quantas pessoas criaram um bloco humano para ver Marcial parar escurinho, para ver o 0-0, para ver o Flamengo campeão sobre o Fluminense. E aí, torcedor, na sua opinião, como deve ter sido a emoção do torcedor que esteve nos maiores públicos do futebol brasileiro? Coloque nos comentários, pois sua opinião é muito importante.